Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre desenvolvimento mental de pessoas em diferentes contextos, através da neurociência. Campinas, um dos principais polos tecnológicos e de inovação da América Latina, ganhou recentemente um novo espaço dedicado ao desenvolvimento do potencial humano por meio da neurociência. Eu estou falando da BrainStar, instituição referência nacional em mapeamento, diagnóstico e treinamento cerebral, que inaugurou recentemente uma unidade em Campinas, mais precisamente no bairro Cambuí. E nós estamos recebendo nesse episódio do IBFcast Sérgio Correia, que é sócio da BrainStar Campinas. Sérgio, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o convite, para falar sobre esse trabalho desenvolvido pela BrainStar. E eu tenho certeza absoluta que o nosso público, que são executivos de finanças, vão entender o tão quanto é importante, a técnica e o trabalho desenvolvido pela BrainStar. Então, obrigado, viu? Milton, obrigado pelo convite, Como acho que você participou lá do evento de inauguração, é um prazer estar aqui com você e a gente pode estar esclarecendo as dúvidas e falar um pouco do que a BrainStar faz e como a gente realmente tem ajudado, principalmente o público aí de executivos nessa questão do neurofeedback. Ô, Sérgio, eu acho que assim é extremamente interessante para quem está nos acompanhando, porque às vezes para as pessoas é um pouco meio complicado, quando você fala em neurociência, quando você fala, por exemplo, eu vou sintetizar assim, tá? Ampliar horizontes e a capacidade cerebral de alguém, Eu acho que, em linhas gerais, seria isso. Com certeza. Mas eu gostaria, por favor, que você explicasse para quem está nos acompanhando, a importância disso. Tá bom. Quer dizer, na verdade, seria como a BrainStar atua, para as pessoas terem uma ideia. Tá. Ótimo, Milton. Bom, antes de começar, Milton, eu quero esclarecer que eu sou investidor, e sócio da BrainStar. Eu não sou neurocientista, não sou engenheiro que está por trás de todo esse negócio, de bastante sucesso que a gente vem trabalhando. Então, o meu conhecimento também, não quero aqui colocar algo que eu não conheço. Então, eu tenho um conhecimento, acho que um pouquinho mais apurado, porque estou dentro do negócio, Então, vou te pedir desculpa se eu não conseguir ir a fundo em algumas questões. Mas, respondendo a sua pergunta, acho que a gente tem que voltar, por que a BrainStar nasceu, Hoje, a BrainStar, ela nasceu de uma inquietude dos seus sócios fundadores, que é a neurocientista Emily Pires e o professor do ITA, Marcílio Pires. Eles tinham contato com pessoas que vinham com uma demanda de ansiedade, crianças com problemas de foco, como o professor Pires foi professor do ITA, do Poliedro. Então ele tinha esse contato, até executivos com falta de foco, atletas, porque eles estão em São José dos Campos, um polo que revela muitos atletas. Então eles tinham esse contato, mas eles perceberam que tinha uma lacuna entre o cuidado com o corpo, que hoje as pessoas realmente investem bastante na questão do corpo, e o cuidado com o cérebro, que comanda tudo. Então, essa lacuna, eles entenderam que tem uma oportunidade de poder ajudar as pessoas, com relação ao bem-estar da saúde mental. Então, foi isso que veio e nasceu a BrainStar. Ô Sérgio, quando a gente fala em relação a essa questão, por exemplo, déficit de atenção, ele estaria dentro dessa área de atuação da BrainStar?
totalmente Uhum. dentro dessa área de atuação. Por quê, Milton? Porque o seu cérebro, ele tem... eu gosto de trazer exemplos, Uhum. né? Por exemplo, que a doutora Emily traz nos seus podcasts, que eu aprendo muito, e que simplifica um pouco. Então, eu vou trazer algo que ela colocou em um dos podcasts que eu adorei o exemplo. O nosso cérebro, ele é como se fosse uma casa. Imagine uma casa que você tem o banheiro, você tem o quarto, você tem a sala, você tem sala de estar, a área gourmet. Quando você faz uma casa, você coloca os seus móveis de acordo com cada ambiente para a harmonia do ambiente. Pensando isso dentro do o seu cérebro ele é repartido, né, por partes, e cada parte ele tem uma função, né, seja de memória, déficit, ou a parte de atenção e tudo mais. E quando o seu cérebro ele não está funcionando bem, imagine a sua casa, imagine que os móveis da sala vão estar no quarto, os móveis do quarto Uhum. vão estar na sala. E isso cria vamos dizer assim, um desarranjo, né? Um Não fica regular, embaralhamento, um né? Eu acho que embaralhamento, exatamente. Uhum. E é onde a Brainstar atua. Para, vamos dizer assim, ajudar na autorregulação do seu cérebro. E aí, o déficit de atenção, por exemplo, é algo totalmente plausível do ponto de vista de treinamento do seu cérebro. Então, quando a gente fala de neurofeedback, ele é uma técnica onde você treina o seu cérebro, né, para se autorregular. Porque o seu cérebro, ele tem suas ondas elétricas, né? Então, cada parte tem uma frequência específica. Então, a Brainstar, né, através dos seus métodos, criou-se aí, né, a gente usa os exames que a gente chama de eletrocefalograma quantitativo. Uhum. Então, a gente faz com que mede as quantidades de ondas cerebrais de cada parte do seu cérebro, e com isso a gente pode criar protocolos, né, de treinamento para melhorar, por exemplo, o déficit de atenção, né? Ô Sérgio, você sabe que já chama muita atenção que várias pesquisas, né, revelam que a gente utiliza muito pouco, né, sob o ponto de vista percentual, da nossa capacidade cerebral. Exato. Então, é super interessante porque, por exemplo, quando você fala nessa questão desse treinamento, é uma forma que as pessoas têm de ampliarem ainda mais essa capacidade cerebral. E aí tem um ponto assim bem interessante, gente, que é o seguinte: otimização de tempo, por exemplo, na realização de determinadas atividades, Uhum. que utilizam, por exemplo, a atuação do cérebro. Certo. Quer dizer, quando você potencializa isso, né, tudo em decorrência disso flui. Eu Exato. quero dizer assim, por exemplo, capacidade, por exemplo, de raciocínio lógico, Uhum. que muitas vezes é importante, e quando a gente fala sobre o ponto de vista, por exemplo, de um executivo, isso daí é fundamental. Sem dúvida. Né? Inclusive, um dos motivos, gente, que o IBFcast fez o convite para Bem-Estar, inclusive do Sérgio participar com a gente, justamente isso. Porque vocês já têm, inclusive, resultados bem positivos, né, em relação a essa questão. Né? E aí, o que na verdade, vocês têm percebido aqui em Campinas, tá? Na abordagem que vocês fazem, que eu acho que vocês devem chegar em vários locais e fazem palestras para explicar para as pessoas o que a Brainstar e, obviamente, o que ela oferece para as pessoas, não é isso? Sim, Milton. Primeiro que quando a gente faz essa abordagem na Brainstar, o neurofeedback é importante saber
que ele já existe. Por exemplo, Uhum. nos Estados Unidos é algo bastante, não vou dizer comum, Uhum. mas onde já existem empresas trabalhando. Eu acabei de ontem vendo o Grêmio, né, como time de futebol, usando o neurofeedback para potencializar os seus atletas. Então, quando a gente faz essa abordagem, vem uma curiosidade muito grande, né, Uhum. do que é, como e como isso pode ajudar. E é importante dizer que o neurofeedback ele pode ajudar é, qualquer tipo, né, de pessoa, em qualquer idade, e falando especificamente dos executivos, né, a gente acabou de inaugurar aqui em Campinas, mas lá em São José a gente já tem aí médicos, executivos, enfim, pessoas de várias idades, de vários, vamos dizer assim, áreas, né, de Uhum. atuação, treinando com a gente. E é espontâneo, né, eles dizerem que o quão isso vem ajudando, né? E falando especificamente dos executivos, não necessariamente ele precisa ter uma demanda ou perceptiva, mas quando você tem, né, e a gente vê isso lá, um executivo que vai participar de um projeto, que vai exigir dele, né, tempo, dedicação, foco, é, alto nível de estresse, você já pode se preparar para isso através de um treinamento, né? Uhum. Porque se você consegue lidar bem e equilibrar de forma harmônica, né? A questão do seu estresse, você vai dormir melhor, mesmo durante um período, né, de um projeto grande, de bastante exigência, você vai ter uma comunicação mais assertiva, Uhum. você vai equilibrar do ponto de vista de liderança, você vai ter uma liderança mais assertiva também. Então, assim, é muito importante e os executivos vêm percebendo isso através da questão do neurofeedback, né? E não necessariamente você precisa ter algo perceptivo, né? E quando você faz, né? Então, só para explicar um pouquinho, a gente faz um mapeamento cerebral. A gente ele é dividido em duas partes. Primeiro, o mapeamento geral, Uhum. depois o mapeamento de cada parte e com atividades, né? Atividades cognitivas, atividades de interpretação de texto para você ver o que você recordou, enfim, aquilo ele gera para a gente um relatório e vai mostrar, mesmo que as pessoas não tenham a percepção, algo que não está ou poderia estar melhor. E por isso que a gente Uhum. fala de potencializar, Que são entendeu? justamente, isso daí é detectado através dessas ondas cerebrais, né? Exatamente, através desse exame, dessa avaliação, né, e através dos algoritmos matemáticos que é usado, Uhum. você consegue comparar e verificar, porque o cérebro, né, ele tem o padrão e o treinamento nada mais é de que autorregular o seu cérebro para que você chegue no padrão ou fique dentro daquele padrão, mais próximo daquele padrão para que você, por exemplo, um distúrbio de sono, você durma melhor, ou numa Legal. questão de déficit de atenção, você consiga se concentrar melhor. Então, é algo que não é tangível do ponto de vista Sim. físico, né? Como se você ir para uma academia fazer uma musculação, mas as pessoas, né, que fazem esse treinamento, elas de forma até espontânea, eles trazem para a gente o seu depoimento daquilo que estão sentindo. É, por exemplo, nós temos um caso aqui em Campinas, ele tem até um depoimento no Instagram, Uhum. onde ele teve, é um ex-executivo, né? Trabalhou muitos e muitos anos em grandes empresas e agora se aposentou, mas ele teve algumas perdas familiares e um alto índice de estresse e ele teve um apagão, literalmente. Ele não conseguiu voltar para casa. Ele é aqui de Campinas, ele mora ali perto do estádio da Ponte Preta. Uhum. Ele não conseguiu voltar, ele não lembrava Olha onde era a só. casa dele. E ele, né, através de um dos sócios lá que ele conhece,
lá de São José, ele procurou e começou, né? Fez todo o mapeamento, entendeu o porquê do apagão. Isso é Uhum. interessante, porque quando você faz esse mapeamento, você recebe uma devolutiva, né, de um profissional ali especializado, inclusive a neurocientista, que te dá uma devolutiva dizendo o que pode estar acontecendo, né, de uma leitura totalmente científica ali, Uhum. e, e, e aí sim monta Um planejamento, um um protocolo que a gente chama de protocolo. protocolo de Uhum. treinamento para você treinar o seu cérebro. E o que é interessante, Milton, dessa questão de treinar, e as pessoas, e eu também, né, antes Sim. de entrar nesse mundo, nesse negócio, como treinar o cérebro, né? É isso que eu ia falar agora com você, porque as Como pessoas treinar o perguntam, né? Como cérebro, né? você treinar, né? Não, primeiro eu vou explicar como que é feito o treinamento, mas é importante entender o conceito, né? E, Uhum. de novo, vou pegar uma. Acho que você estava lá na inauguração, quando o professor Pires ele explicou, ele fez uma analogia com andar de bicicleta. Uhum. Você Sim, lembra disso, lembro, né? lembro. Ou seja, quando você é criança, e geralmente é criança, mas não precisa ser criança, tem muita gente que aprende a andar de bicicleta mesmo quando adulto. Quando você é criança e você está lá com seus pais, né, empurrando a bicicleta e fala assim, sem falar nada, o pai solta a bicicleta. E a primeira coisa, porque o seu corpo, o seu cérebro, ele não aprendeu aquilo ainda. Então, primeira coisa, cai uma vez, cai duas vezes, cai três vezes, até um pouco de equilíbrio faz com que você ande alguns metros. Não é Uhum. assim? Sim. Quando você anda alguns metros, o seu cérebro gravou o que ele fez para andar alguns metros. E aí ele fala, opa, a segunda vez já anda mais metros. E ele vai aprendendo com isso. Porque é o cérebro que está aprendendo. Sim, E sim. é exatamente isso. O cérebro, ele tem a capacidade de aprendizado, né? Através do treinamento. Então, quando a gente fala de treinar o cérebro, né? Então eu falei do mapeamento cerebral e você tem essa devolutiva. E depois esses protocolos não é nada invasivo, é muito interessante. O que, que é a gente? A gente pega, através de softwares, né? Você configura, ali você tem um computador, você tem uma tela Uhum. de um monitor, onde você vai chegar lá, e é muito interessante que a gente tem lá um catálogo de séries, de filmes, que as pessoas hoje gostam muito disso, e fala, o que, que você quer assistir? Ah, eu quero assistir filme A, série B, enfim. Colocamos para a pessoa assistir. Quando ela está assistindo, ela está sendo com todo. Se coloca uma touca, né, com seus eletrodos, e com os eletrodos, geralmente, porque cada protocolo você pode estar treinando uma parte do seu Seu cérebro, cérebro. né? Uhum. E esses eletrodos vão estar ali num aparelho e aí tem uma pessoa que é a responsável pelo treinamento que está monitorando. Você não percebe nada, você só está ali assistindo, relaxando, vendo Uhum. uma série. Só que o que o software faz é calibrar o filme, ou seja, a tela que você está vendo, para o padrão que nós queremos que o seu cérebro funcione. Uhum. E quando o seu cérebro não está naquelas ondas, né, é, é, que necessitam estar de acordo com o protocolo, o, 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 a imagem do filme começa a apagar. Ah, que interessante. E isso significa que quando o seu cérebro não está naquela frequência, né, nas ondas conforme deve estar, então por isso que nós estamos treinando. E aí, de forma inconsciente, né, o seu cérebro busca porque ele está aprendendo, ele vê Sim. que vai para as frequências ideais, o filme começa a ficar nítido, e é assim que é o treinamento, né, que a gente faz. Claro, ele tem estímulos visuais e estímulos auditivos. Uhum. Então, quando você está vendo o filme, é estímulos visuais, mas tem protocolos que são estímulos auditivos, onde você está escutando uma música
olhos fechados, você não está com nenhum contato visual. E ali seu cérebro está trabalhando, mesmo quando você fecha os olhos, né? Sim, sim. Dormindo, seu cérebro está funcionando. E aí, essa a música, ela está também condicionada a uma frequência. E aí é onde a música começa a falhar caso o seu cérebro não esteja funcionando adequadamente. É muito Super interessante, é interessante, né? super interessante porque é algo nada invasivo, é algo que as pessoas vão e tomam um tempo para elas e acabam relaxando mesmo, né? Eu tenho feito treinamento e realmente eu saio muito, muito relaxado. E ali, de forma imperceptível, as pessoas começam a ver o resultado. Tem um senhor que ele teve AVC, então ele buscou, né, a gente e está fazendo um treinamento. E ele me escreveu, né, de forma muito espontânea. Ele falou: olha, eu saio de lá, eu não vejo a hora de voltar para fazer o meu treinamento, porque eu saio muito bem, Olha tenho só. me sentido muito bem, o meu humor melhorou. Então ele fala: a minha esposa está falando que eu estou melhor do ponto de vista de humor, então se a esposa falou, é porque está funcionando. É o melhor feedback que tem, né? Melhor feedback. Então, eu acho que é isso, Milton. De uma forma resumida e bem simples o que a gente faz lá para a questão do treinamento, né? Por isso nós chamamos de neurofeedback, porque o cérebro ele vai recebendo, né, estímulos, ou seja, ele vai treinando, né, para condicionar aquilo que a gente dê. E aí, só Milton, só para complementar, para cada pessoa e para cada demanda, então, quando a gente faz esse mapeamento todo, as pessoas respondem um questionário e ali elas colocam as suas demandas, Uhum. queixas, aquilo que, né, mesmo Chega a ser algo até quase que personalizado, na verdade. exatamente personalizado. E apesar de ser personalizado, Milton, é uma coisa interessante também, é que a questão do neurofeedback, ele era algo não democrático. E o que a Brainstar quer trazer é realmente democratizar e usar a ciência, porque as pessoas muitas vezes estão sentindo, mas não entendem que cientificamente tem uma explicação para o que elas estão sentindo. Sim, sim. E aí é o que a Brainstar faz. É trazer uma resposta do ponto de vista científico, né? é, para questões que as pessoas estejam sentindo. É um ecossistema da neurociência aplicada à vida real, Exatamente. né? E adicionado a isso com tecnologia de ponta. Então, a Brainstar, ela usa a neurociência, né, através com a nossa neurocientista, que tem estudado muito sobre essa questão, e o professor Pires, que é hoje engenheiro e responsável por todo o desenvolvimento técnico, eles juntaram, né, essas duas coisas, tecnologia, neurociência, né, para poder trabalhar nessa questão do bem-estar mental das pessoas. Agora, o Sérgio, eu sei que isso aí varia muito, Uhum. tá? Porque, pelo que a gente pôde perceber, o trabalho desenvolvido ele é quase que um atendimento personalizado, né? Até porque as pessoas podem ter como base, por exemplo, um parâmetro mais geral, né, para uma determinada situação em relação às pessoas, mas mesmo esse parâmetro, né, ele tem alterações, Uhum. né? E são justamente essas alterações que criam essa personalização para cada pessoa. Exato. Então, por exemplo, quando a gente fala desse período de treinamento, tá? Geralmente, quanto tempo dura, em média, esse treinamento cerebral? Acho que é super interessante essa pergunta, porque é exatamente a mesma pergunta, né, que a gente recebe já no primeiro contato com as pessoas. Imaginei. Exatamente. Mas é assim, ó.
quando você, como eu falei, né, você faz o mapeamento, tem a sua devolutiva, dentro dessa devolutiva já vem para cada pessoa o número de sessões recomendado. Ela pode ser 40, 50, 20, de acordo com a demanda que está sendo analisada. E quanto tempo em média essas sessões? Essas sessões elas podem durar de 45 a 50 minutos, Tá. cada sessão de treinamento. Uhum. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, de acordo com que protocolo que ela esteja trabalhando. E você pode fazer, inclusive, 2 sessões. Eu vou lá, eu quero fazer 2 sessões hoje. Não tem problema. É isso que eu queria saber. É a mesma coisa de você ir na academia e ficar Sim, 2 horas lá, né? sim. Uhum. Então, Milton, você tem essa devolutiva com número de sessões. E depois, geralmente, assim, ó, de 20 sessões, você faz uma reavaliação. Isso já está dentro do planejado. Essa reavaliação é para entender se existe algum ajuste para ser feito dentro daquilo que. Então, primeiro, 20 sessões, faz uma reavaliação, verifica os resultados, porque você vai ter resultados. Se dar a devolutiva em cima desses resultados e se faz algum ajuste quando necessário. Então, essa é a maneira como a gente trabalha essa questão lá do tempo, né? De treinamento, meu. Não, e você falou uma questão que eu acho assim muito, muito bacana também, que é as pessoas, por exemplo, que têm déficit de sono. O que acontece? Muitas vezes as pessoas dormem, mas não descansam. Ou elas acordam repetidas vezes durante o período que estão dormindo, vamos dizer assim, né? Durante a madrugada e tudo mais. Pelo que a gente pôde entender, o trabalho desenvolvido por meio da neurociência, tá, ajuda e muito no sentido das pessoas realmente elas terem. Quer dizer, então a gente está falando, não é só a questão, por exemplo, de você doutrinar ou você trabalhar, né, essas ondas cerebrais a seu favor, mas também sob o ponto de vista de saúde mesmo. Sem dúvida. Não é somente a saúde mental, é a saúde mental Física. E a física Sem também, né, acopladas através do trabalho desenvolvido pela neurociência. Exato. A grande maioria, né, das pessoas, elas têm uma queixa de sono, né, até pelo ritmo que nós vivemos hoje, né, uma exposição muito, muito forte aí com a questão celular, de TV e tudo mais. Então, hoje em dia, é algo que ele transcende a questão só saúde mental, mas ela também vai para uma questão, o reflexo na questão física, né? Então, se você não dorme bem, no outro dia você não tem a disposição que poderia ter, seja ele para trabalhar, seja ele para fazer um exercício físico e tudo mais. E o que é interessante, Milton, que você colocou um ponto bem interessante. Muitas vezes a pessoa, ela ou acorda várias vezes na noite, ou ela não tem uma qualidade. Mesmo que ela não acorde, ela não tem uma qualidade de sono apropriada, né? Porque o cérebro, de acordo ele pode ter que a gente chama, né, de hipervigilância. Ou seja, o seu cérebro não desliga, literalmente. Então, ele está sempre buscando, que é ansiedade, propriamente dito, né? Pensar em algo, né? E às vezes até algo que pode não acontecer, mas a pessoa já está ali sofrendo e tudo mais. E isso vai para a questão, né, do sono. E a gente já, quando você faz o mapeamento, em muitas evolutivas tem essa questão da hipervigilância e tudo mais. E você tem treinamentos que fazem com que você possa equilibrar isso e ter uma melhor qualidade de sono, né? Tem muitas pessoas que eu vejo, e eu não estou falando, né? São depoimentos, né? Tem um depoimento que para mim foi muito marcante, de um ex-piloto, que ele aposentado,
E ele tinha muitos problemas para dormir. E ele só dormia mediante uma medicação. Uhum. Só que isso para ele não. Ele sabia que aquilo ali também podia trazer algumas contraindicações, Consequências, né? consequências e Sim, tal. sim. E ele começou a fazer esse treinamento, né? E porque como ele fazia vários voos muito longos, então geralmente são voos noturnos, ele teve essa questão. E ele viu que depois de algumas sessões, ele já começou a dormir melhor e ele colocou que a própria medicação começou a diminuir, então a dosagem e tudo mais. Então, eu acho que é um dos exemplos, né, do que a Brainstar pode ajudar nessa questão. Então, aí você falando, por exemplo, indo para o mundo corporativo, eu fui executivo de empresa durante Sim, sim, 30 anos, sim. antes de começar a empreender, e você vê o quanto essa questão. Se uma pessoa hoje, como executivo, que tem responsabilidade de tomar decisões extremamente complexas, se ele não tem o bem-estar de ter uma qualidade de sono adequada, dormir bem, ele não vai conseguir, não é que ele não vai conseguir, né? Ele vai ter dificuldades e talvez o dia a dia dele vai ser muito mais pesado se ele conseguisse dormir melhor. Então, a gente sempre pensa num executivo começando para a qualidade de sono dele, para que ele possa, com isso, também ter tranquilidade para tomar as melhores decisões e manter o foco. E é isso que geralmente. Por isso que eu falei, não necessariamente você tem. Talvez você nem perceba, mas você tem uma demanda. Ah, não, eu estou bem e tal. Mas dormindo 4 horas por noite, porque não consegue se desligar e tudo mais. Isso a Brainstar pode ajudar. Não, eu tenho um amigo meu que é exatamente assim. Ele dorme em média 4 horas. Ele dorme meia-noite, às vezes 1 hora da manhã e acorda assim. Nossa, Aí tem uma sequência de reuniões, né? Normalmente até para agilizar muitas reuniões online, discutindo questões das mais diversas. Uhum. E uma coisa que chama muita atenção, Sérgio, é o seguinte: eu acho que tem duas questões que as pessoas têm relatado e têm passado muito por isso, que é estresse e ansiedade. As pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é, né? E aí o que acontece? Dependendo do grau de ansiedade que essa pessoa tenha, ela pode chegar a um nível de estresse que obviamente pode vir a ocasionar problemas sérios de saúde, até mental, inclusive. Exato. Né? Uhum. Então, eu acho que esse foco que vocês da Brainstar têm, né, e estão trazendo para Campinas, que é uma cidade e uma região que reúne um perfil enorme de executivos dos mais diversos segmentos, empresas dos mais diversos segmentos, eu acho que o trabalho da Brainstar passa a ser extremamente positivo. E aí as pessoas estão acompanhando agora, ô Sérgio. Nossa, achei bacana esse tema que o Sérgio conversou com o Milton, né, dentro do IBFcast. Como é que as pessoas podem fazer se elas quiserem saber um pouco mais e entender um pouco mais do que nós falamos? Uhum. Né? Nós falamos de uma forma bastante didática, né? Até para... Porque assim, gente, o que é bacana? Né? O Sérgio, ele é um investidor, ele é sócio da Brainstar, tá? Ele não é cientista. E aí o que acontece? Para ele chegar e passar o que é a Brainstar, acaba sendo uma forma muito mais fácil para você que está acompanhando nos entender. Que de repente, quando você pega o profissional, o cientista e tal, de repente ele vai utilizar, por exemplo, uma linguagem até, de certa Sim, forma, claro. técnica, né? Que as pessoas acabam tendo dificuldade, mas eu acho que no nosso bate-papo aqui as pessoas conseguiram entender perfeitamente
como é que é esse funcionamento. Ah, mas eu quero ver, eu quero saber mais, eu achei interessante e tal. Como é que as pessoas podem fazer, Sérgio? Olha, Milton, atualmente a gente tem os nossos Instagram, aonde ali tem muito conteúdo e Uhum. muitos depoimentos que eu aconselho as pessoas, recomendo elas buscarem, que é o nosso Instagram, né, que é Brainstar Campinas ou somente Brainstar, que é a matriz e a nossa filial aqui. E ali ela vai tem tantos depoimentos da neurocientista que ela, não tenho dúvida que as pessoas vão entender ainda mais, né, tudo que eu estou aqui colocando. Então acho que esse é um coisa. E outra maneira é ir nos visitar, né? Uhum. Porque lá a gente vai na prática poder, e aí sim a gente tem os nossos coordenadores, as pessoas que fazem ali o treinamento, que podem muito melhor do que eu explicar e tirar qualquer dúvida e estão assim muito bem-vindos e eu convido assim para que as pessoas possam ir visitar. A gente está aqui em Campinas, num lugar no Cambuí, que é super um bairro super acessível, fácil de chegar e tudo mais. E a gente, com o maior prazer, vai receber a todos lá, explicar o que a gente realmente faz, dar exemplos, enfim, vai ser bem bacana. Mas são essas duas maneiras que eu recomendo às pessoas para conhecerem um pouco mais da Brainstar. Gente, nós estamos encerrando esse episódio do IBFcast. Agradeço ao Sérgio, mas eu gostaria de finalizar falando que não existe, por exemplo, é só para atleta, por exemplo. Não. É para atleta, é para executivo, é para estudante, jovem, média idade, pessoa idosa. Né? Eu acho que é legal a gente colocar É isso, isso aí. porque senão as pessoas pensam assim: Crianças. ah, nossa, só pode a partir, sei lá, dos 18 anos. Não. Só pode até 70. Não. Entendeu? É uma oportunidade realmente das pessoas terem qualidade de vida, porque eu acho que é qualidade de vida, a ideia é essa. É isso mesmo. Obrigado, viu, De Sérgio? nada. Foi um Obrigado a prazer você. aí Foi um contar com prazer estar aqui você. com vocês. E você está convidado, né, a acompanhar esse episódio do IBFcast tantas e quantas vezes você quiser. E também, se quiser ter um conhecimento maior, né, procura Brainstar no Instagram e também a unidade deles no Cambuí. E fica o convite para você acompanhar o nosso próximo episódio. Lembrando que o IBFcast é uma realização do IBF Campinas Interior Paulista. O IBF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças.